Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, que é o que eu sempre costumo falar. Então, vamos falar da coragem. Coragem. A coragem, meus irmãos, está na vontade de ser melhor, de se melhorar. A coragem da transformação através do amor. Transformar significa mudar, trocar, alterar a nossa vida, os nossos pensamentos. Claro que a mudança ocorre a conta-gota, mas quando queremos, ela vem. Precisamos querer nos transformar, mas esse querer deve ser por inteiro. Quando isso conseguirmos pensar, agir, temos a força que nos impulsiona para frente, nos mostrando como devemos agir. Os pensamentos devem ser mudados, devem e precisa ser trocado por atitudes benevolentes. A caridade substitui qualquer peso que não seja aquele que temos necessidade. A coragem vem, pois conseguimos entender que temos condições de nos transformarmos e que não dependemos de ninguém, a não ser de nós mesmos. E que possamos ter essa coragem, a de assumirmos que precisamos mudar e a de reconhecermos o caminho para esta mudança, que é o exercício do amor. Irmão Benedito. Ando devagar, porque já tive pressa, e leve este sorriso, porque já chorei demais. Chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só leva a certeza de que muito pouco sei, nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a massa e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. E com esta mensagem, esta parte que o Eduardo gosta muito, todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Mas cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. E é assim, meus irmãos. Mais um dia, aqui estamos. Olhando de cá, as cadeiras estão vazias, mas do lado espiritual está repleta. Estamos felizes por mais esse dia aqui, falando do Cristo de Deus. E vamos para o Livro dos Espíritos. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós estamos no Livro dos Espíritos, na questão 562. E nós estamos falando agora sobre ocupações e missões dos 12 Espíritos, capítulo 10,
Então, se alguém tiver alguma dúvida ou queira perguntar ou colocar suas opiniões, fiquem à vontade. A questão 562, os espíritos de ordem mais elevada, não tendo nada mais a adquirir, estão num repouso absoluto ou têm também ocupações? A resposta: que querereis que eles fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno. Aí tem uma outra questão nessa mesma pergunta. Qual a natureza de suas ocupações? Pergunta Kardec. Resposta: receber diretamente as ordens de Deus e transmiti-las em todo o universo, e velar pela sua execução. Bom, então, só para a gente poder comentar um pouquinho dessa questão 562, a gente no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, na quinta-feira passada, a gente falou sobre o homem de bem, né, as características da perfeição. Claro que uma hora, todos nós que estamos em plena evolução intelectual e moral sempre, e nós precisamos compreender que essa perfeição, a perfeição absoluta é de Deus, mas nós vamos chegar a um nível de entendimento, de sabedoria, de conhecimento, de transformação e de vivência das leis espirituais, que nós vamos chegar a um certo entendimento das leis e vamos vivenciá-las. E aí é muito provável que nós chegaremos aos anjos, né? aos espíritos bondosos e sábios, aonde todos nós estamos destinados a chegar, a esse nível de perfeição e de entendimento. E o que a gente compreende é que, quanto mais entendimento, quanto mais vivência das leis espirituais, mais se colabora com Deus. Então, esses espíritos missionários, esses espíritos que chegaram a esse nível de perfeição, de maturidade espiritual, dessa consciência despertada, mais trabalham, mais cooperam com Deus, né? Mais colaboram com o Criador. E aí continua o trabalho, eles continuam trabalhando. Então, essa questão de achar que não vai ter mais o trabalho, que não vai ter mais as atividades, se engana, porque uma das leis que rege o universo é a lei do trabalho. Então, se trabalha-se muito, se coopera muito, mas é claro que é um outro tipo de trabalho, um outro tipo de atividade, e tendo aí essa sintonia com o Criador de uma forma muito acentuada, de uma forma muito sincera e transparente. Então não tem essa ociosidade, achar que vai desencarnar e vai ficar na eternidade tocando harpa, né, ou paraíso, e achar que não tem nada para se fazer, seria, como diz aqui o Espírito de Verdade, seria uma ociosidade eterna, seria um suplício eterno, né? Imagina, não se fazer nada, é muito complicado, muito difícil, né? Então, esses bons espíritos mais evoluídos, eles continuam cooperando. E aí pergunta Kardec, qual a natureza dessas ocupações, o que eles fazem, né, no universo? Eu acredito que deva ter muitas ocupações nesse universo, porque quando a gente começa a ver todos esses planetas, todos esses sistemas, todas essas galáxias, deve ter muita gente cooperando com Deus na construção disso tudo, né? E se você vê cada planeta com o seu ambiente, com sua atmosfera, né, com os seres que ali habitam, com os elementos que ali estão, a gente para analisar que deve ter muitos cooperadores, né, graduados, e quando eu falo aqui a graduação, não é a graduação científica do conhecimento, mas é a graduação do desenvolvimento moral, do conhecimento das leis espirituais, dessa vivência, e aí a gente vê que esses espíritos trabalham incessantemente, e cada um dentro de um aspecto, né? Se assim podemos dizer. E aí ele diz assim, a resposta do Espírito de Verdade:
esses espíritos recebem diretamente as ordens de Deus. Olha que interessante. Então, quando Jesus falava que ele e o Pai eram um só, era nesse sentido. Ele recebia as ordens diretas do Criador na sua consciência. Então, esses espíritos evoluídos são porta-voz do Criador. Eles recebem um comando direto do Criador. Esses espíritos que já chegaram aí a esse nível de evolução, como chegou Jesus, igual a Jesus deve-se ter um monte no universo, cooperando com Deus, né, colaborando com Deus na cocriação em campo maior, em situações que a gente não consegue nem mensurar, nós não conseguimos nem pensar o que esses espíritos são capazes de fazer, né? A aglomeração, a capacidade mental que tem esses espíritos. André Luiz fala no livro no começo do livro Evolução em Dois Mundos, que essa colaboração em campo maior, esses espíritos superiores, André Luiz fala que na criação de mundos há um coletivo de espíritos superiores ali que conseguem aglomerar a matéria mais sutil, condensá-la para criar ali um planeta. O André Luiz comenta isso em Evolução em Dois Mundos. Então, a gente fica imaginando a capacidade mental e moral desses espíritos recebendo ordens diretas do Criador, tendo essa condição, né, essa capacidade, essa sintonia com Deus e colaborando na criação de planetas, de sistemas, de atmosferas, né, enfim. E é algo que a gente não tem, a nossa pequenez é tamanha que a gente não consegue nem mensurar a capacidade disso tudo, né? E aí ele diz, e transmiti-las em todo o universo. Então esses espíritos têm a capacidade de receber as ordens diretas de Deus, né? E transmitir em todo o universo e velar pela sua execução. Olha que interessante isso. Eles executam essas ordens diretas de Deus, né? É a mesma coisa que eu sempre comparo, a grosso modo, aqui, para a gente poder entender, quando você vê uma construção, que você vê que tem ali um engenheiro que calculou, né, que calcula ali os materiais, direitinho, que material que vai, o peso que vai ser, a medida, né, para que aquela obra não caia. Você tem o mestre de obras que coordena aqueles que vão executar, que vão pôr a mão na massa. Você tem um projeto hidráulico, você tem um projeto elétrico, não é assim? Então você começa a ver uma obra, você vê um prédio aí de 10, 12 andares, sendo minuciosamente calculado, desenhado. Você tem um arquiteto que vai combinar os elementos, né, para que aquilo tenha... possa ter um ornamento, possa ter uma harmonia. Então você tem vários profissionais ali colaborando, uns que estudaram bastante, calculando todo o peso, a medida e os elementos que vão compor aquela obra, que é o engenheiro, outros executando, põem a mão na massa, né, colaborando num campo menor, mas estão colaborando, e outros num campo maior. Então, a gente passa a entender mais ou menos isso dentro de uma obra, dentro de uma construção. Agora, você imagina no universo, os planetas, aquele que construiu o planeta, ou aqueles que construíram o planeta, aqueles que elaboraram a atmosfera, o meio, aqueles que elaboram as formas rudimentares, porque existem mentores espirituais que colaboram na criação da roupagem, ou das roupagens físicas, aonde aquele princípio espiritual vai habitar naquelas roupagens físicas. Tem alguém que executa isso, tem alguém que cria isso, tem alguém que elabora isso. Quando a gente pega a nossa cadeia, né, quando nós pegamos a nossa natureza, os reinos que estão na nossa natureza, tem alguém que criou aquilo, tem alguém que colaborou, ou ou vários que colaboraram naquelas roupagens, naquele ambiente. Agora, nós estamos falando de um planeta, nós estamos falando de um ambiente, nós estamos falando das roupagens físicas, e aí você começa num campo um pouco maior, que você fala, alguém elaborou o sistema, ajudou a elaborar o sistema, o nosso sistema,
teve vários espíritos que elaboraram, teve vários espíritos que elaboraram outros sistemas, outros planetas, outras galáxias, e assim por diante. Então tem muita ocupação, tem muita coisa para se fazer, né? Muita coisa para se fazer. É a lei do trabalho. Quando Jesus diz, né, ajuda-te, o céu te ajudará, batei e vos abrirá, pedi e obtereis, né? Ele estava querendo dizer o seguinte: é a lei do trabalho, é a lei do mérito, do esforço, da dedicação, da busca, né? E é isso que a gente entende. Não tem só esse trabalho nosso, manual ou intelectual da terra, onde a gente cria, forma, inventa. Não tem só esse tipo de trabalho. Trabalho é tudo aquilo que faz com que a gente elabore em nós o despertar da nossa intelectualidade e da nossa moralidade. Então, engana-se as pessoas que só o trabalho profissional é o que conta. Não, ao contrário, existem muitos outros tipos de trabalhos, de atividades, né, e que nos ajudam nessa transformação, que ajudam ajuda a criar o nosso bem-estar. É um movimento em ação, perfeito, é um movimento em ação, né? E assim continua a lei do trabalho também no mundo espiritual, nas colônias, né? No livro Nosso Lar, no filme Nosso Lar, aborda muito isso, né? Tem o filme do Luiz Sérgio, Deixe-me Viver, né? Que é o filme dele, tem o livro também, que também mostra as atividades do mundo espiritual. Tem muitas atividades no mundo espiritual, inúmeras atividades no mundo espiritual, onde a gente pode cooperar com Deus, colaborar na nossa transformação, no bem-estar de outras pessoas, na transformação também de outras pessoas. Isso é atividade, isso é trabalho. Então, o universo ele é reinado pela lei do trabalho, né? Tem essas atividades para fazer. Aí na questão 563, as ocupações dos espíritos são incessantes, quer dizer, e aí ele diz, incessantes sim, se entende que seu pensamento está sempre ativo, porque eles vivem pelo pensamento. Olha que interessante. Então, por exemplo, aqui você tem a mão, nós estamos presos a um corpo físico. Olha que interessante essa resposta. Nós estamos presos aqui a um corpo físico, e que para eu pegar isso aqui, eu preciso de ter as minhas mãos, músculos, tendões e um cérebro físico codificando o meu pensamento para eu erguer isso, não é? Se eu for fazer um artesanato, se eu for fazer uma escultura, uma pintura, quer dizer, se eu quero plasmar o que está na minha imaginação, no campo da minha imaginação, eu quero plasmar, eu quero concretizar isso, de repente fazendo aqui, ó, uma toalha. Primeiro ela saiu aqui da minha cabeça, do meu pensamento, e eu consegui concretizar isso elaborando esse material aqui, não é? Nós encarnados conseguimos fazer isso. É a mesma coisa, volta à questão da construção. Vai ter um engenheiro que vai desenhar, que vai calcular, que vai pôr no papel as ideias, não é? E vai ter alguém que vai executar essa obra, vai materializar essa obra. No mundo espiritual é diferente. É diferente. Os espíritos já não possuem essa roupagem física. Como é que eles aglomeram e criam as coisas no mundo espiritual? Tudo pela força do pensamento. Lá é a força do pensamento atuando de forma direta. Aqui não. Aqui é a força do pensamento nosso sendo transmitida pelo nosso cérebro físico, que codifica, e aonde nós vamos elaborar, ou pôr no papel, ou executar, ou calcular, enfim, ou pintar, não é? Ou compor uma música. No mundo espiritual não, no mundo espiritual é a matéria mental, é a base, é o elemento. E todo esse conhecimento espiritual, esse conhecimento adquirido no mundo espiritual, ele é útil aqui para a gente? Sempre. Todo conhecimento adquirido tem em vidas passadas. Todas as nossas memórias que estão armazenadas de vidas passadas, e também, né, na erraticidade, quando a gente desencarna e passa um tempo no mundo espiritual, onde a gente também estuda, aprende, ouve palestras, tem atividades, né?
aqueles que gostam do campo da ciência, vai para o campo da ciência, aqueles que gostam do campo da filosofia, da arte, da música, né? Aqueles que gostam do trabalho voluntariado, aqueles que gostam da poesia, enfim, existem inúmeras atividades que você também acaba adquirindo experiência e conhecimento do mundo espiritual. Muito, 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 e a gente traz isso, está no nosso subconsciente. E enquanto encarnado, existe uma maneira de eu poder estar colaborando com as colônias espirituais enquanto eu sou encarnado? Muito, muito. A nossa cooperação, por exemplo, qual é a nossa cooperação agora, nesse exato momento que nós estamos vivenciando, né? O que nós podemos cooperar agora? Porque nós não estamos trabalhando, não é isso? Não estamos tendo as atividades profissionais, alguns estão tendo em casa, outros não, né? Mas uma boa parte, de repente, está em casa sem fazer suas atividades profissionais. Quer dizer, eu estou deixando de trabalhar? Eu posso buscar outras atividades? Posso. Por exemplo, a atividade de se orar, de se meditar, né? De se ler um bom livro, um bom filme, eu coopero com a espiritualidade superior. É matéria boa, é matéria salutar que a espiritualidade pode utilizar, né, para ajudar companheiros que estão desencarnando pelo Covid, por esse vírus. E você está cooperando e está evoluindo, porque uma outra lei que rege o universo, e é a maior lei, essa é a maior que rege o universo, é a lei de amor. Toda vez que você faz o bem a uma pessoa, não importa se é no campo mental, se você está orando a ela, se você está meditando, se você está refletindo, não importa se também é na questão física, né, se você pequenos atos de gentileza, nós estamos cooperando com a maior lei que rege o universo, que é a lei de amor. Então nós podemos cooperar muito com esses trabalhadores espirituais que estão do outro lado ali, né, realizando suas atividades. Como também nós podemos cooperar muito com o pessoal da área da saúde, orando por eles, porque aquela oração que a gente emana ao pessoal da área da saúde, que estão agora nos hospitais, todos os profissionais ali envolvidos, eles recebem as nossas preces, as nossas vibrações. E aí, dependendo da sintonia deles, mais ou menos, vai fortalecer o campo áurico dele, vai fortalecer o sistema imunológico dele. Então nós podemos cooperar com os doentes, de uma maneira geral, na reabilitação ou no desprendimento da matéria desses indivíduos, no movimento do desencarne. Então, nós podemos cooperar. Nós temos em mente que cooperar é só o trabalho profissional. Ao contrário, nós cooperamos com o universo, e a cooperação com o universo, a matéria que se usa lá no universo é a matéria mental. É a matéria mental. Por isso que o Einstein dizia que a imaginação era muito mais importante do que o conhecimento. Isso é uma frase de Albert Einstein, do físico. Por que ele quer dizer que a imaginação é muito mais importante que o conhecimento? Porque a imaginação, o ato de imaginar, é o ato de elaborar no campo mental. De você criar primeiro no campo mental. Você cria no campo mental para depois construir no campo material. Por exemplo, se fala muito, plasma o que você quer ser, não é isso? Plasma a tua cura, plasma você conversando com o desafeto, que você quer resolver aquela situação. O que é o ato de plasmar? É o ato de pensar, de imaginar. Eu imaginando, realizando aquele tipo de atividade, ajudando pessoas, eu imaginando a minha cura no corpo físico, me imaginando saudável, me imaginando bem, me imaginando tranquilo. Quer dizer, tudo começa no nosso campo mental. Se tudo começa no nosso campo mental, né, e o cérebro é interessante que ele não sabe discernir
o campo da imaginação do campo da realidade. Porque se você imaginar você estando feliz, num estado de felicidade, você vai jogar para o seu cérebro físico esse pensamento e ele vai produzir uma série de hormônios salutares para o teu corpo físico. Olha que interessante isso. Porque o cérebro é uma matéria. Né? É uma matéria que codifica pensamentos. Ele não sabe distinguir o campo da imaginação do campo da realidade. Tanto que se você ficar pensando no seu algoz, pensando naquela situação de aflição que você passou, né, ou que vai passar, fica imaginando aquilo, o que você está jogando para o teu corpo físico? Adrenalina, cortisol, entendeu? Por quê? Porque o cérebro não sabe distinguir, ele não sabe distinguir que aquilo é só imaginação. Ele é uma peça necessária, ele é um codificador de pensamentos. Ele começa a agir, exatamente. Ele começa a agir sobre os nossos pensamentos e sentimentos. Então, a matéria base de tudo, e mesmo a matéria base das invenções aqui, das criações, vem do mundo espiritual. Bem. Por exemplo, você quer resolver uma situação difícil. Além de você imaginar resolvendo, quando você se desprende no sono, que você sai do corpo físico, a espiritualidade pode lhe ajudar muito, com respostas, com orientações que isso vai ficar guardado em você. E na lei do trabalho, do esforço, de você tentar buscar, aquilo vem do campo da sua memória, do seu subconsciente, e você tem a resposta do que precisa. Mas é a lei do esforço, é a lei do trabalho, da dedicação, sempre, né? Sempre. Em desprendimento, você pode ser muito útil à espiritualidade. Muitas vezes você traz a resposta para o consciente, fala, puxa, mas eu sonhei isso, eu estava junto com alguém assim, assim, assim. Quantas vezes a gente está reunido em trabalho e não trazemos tudo para o consciente, porque muitas coisas a gente não aguenta, mas a gente estava lá colaborando. Isso é certo. Perfeito. Aí só para a gente encerrar essa questão, porque ela é interessante essa resposta. Ó. Então, esses espíritos superiores, as ocupações deles são incessantes, né? É incessante. Não para, não cessa, né? É isso que ele quer dizer, continua em trabalho. E ele diz assim, entende que seu pensamento está sempre ativo, porque eles vivem pelo pensamento. Então, quando a gente vê lá aquelas narrações de André Luiz, então vamos pegar dentro da nossa realidade, aquelas zonas de sofrimento, aquelas moradias, porque são moradias, né? Existem naquelas zonas de sofrimento moradias, aonde há um indivíduo e indivíduos que cocriaram em campo menor aquela realidade de acordo com o padrão mental e vibracional deles, não é? Tudo elaborado pelo pensamento deles. E aí, os espíritos superiores, que vivem muito mais ainda a realidade do pensamento, né, utilizam do pensamento como um atributo do espírito para criar, cocriar, elaborar, então eles trabalham incessantemente através da mente deles. Né? Aí ele diz assim, mas é preciso não comparar as ocupações dos espíritos, desses espíritos superiores, com as ocupações materiais dos homens. Né? É muito diferente. E ele diz assim, essas atividades, mesma desses espíritos, é um prazer para eles, pela consciência que tem de serem úteis. Então, eles não veem o trabalho como um desprazer, como um sofrimento, como um castigo, uma punição. Eles veem o trabalho porque vivem aquela realidade. Aquilo é um prazer estar trabalhado. Fazem por amor. Porque já chegaram a um nível de perfeição, de entendimento. Esses espíritos já têm, de uma forma muito acentuada, os caracteres do homem de bem. Eles têm acentuado aquilo dentro deles. Eles construíram. Uma hora nós vamos construir isso, uma hora nós vamos construir isso. Nós estamos elaborando isso aí, nossa. Não é? Nós estamos trabalhando para isso. Agora, claro que a gente vê
o trabalho material ainda como uma coisa desprazerosa. Precisa do pão material, não se tem vontade de fazer aquilo, mas precisa de ter aquilo lá. Uma hora a gente vai evoluir, vai chegar a uma evolução que nós vamos ter uma ocupação incessante, mas vamos ter prazer naquilo. Aquilo não vai ser um trabalho. O Confúcio tem um trabalho que diz assim: arrume um trabalho que você gosta e você nunca mais precisará trabalhar, né? Porque tem pessoas dentro dessa realidade nossa que vivem isso, numa situação, claro, menor, mas que vivem isso, amam o que fazem por prazer, não fazem pelo dinheiro, fazem pelo prazer, porque gostam, e o dinheiro, então, é uma consequência do prazer. E no mundo espiritual eles fazem porque gostam dessa ocupação, porque tem prazer em ajudar, tem prazer em ser útil, né? E aí qual é a moeda de troca? É aquilo que eles dão ao universo. Aquilo que eles dão amor, eles se nutrem do amor deles próprios. Essa é a moeda de troca no universo. Aí a gente vai... Alguma pergunta mais? Vamos lá então. A gente vai para a questão... Aí tem nessa questão 563, né? Tem uma outra pergunta aqui. Um outro questionamento. Kardec pergunta: isso se concebe para os bons espíritos, mas ocorre o mesmo com espíritos superiores, que têm prazer no que faz. A resposta, pergunta Kardec isso. A resposta: os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao aprendiz e ao ignorante os trabalhos do homem da inteligência? De maneira alguma, né? Pergunta o Espírito de Verdade a Kardec. De maneira alguma. Então, esses espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza, quer dizer, à sua natureza. A gente estudou um capítulo anterior sobre os fenômenos da natureza, sobre os espíritos, não é? O que diz lá nesse capítulo lá? Para a gente poder sintetizar rapidinho. É dito nesse capítulo que todos os fenômenos da natureza, eles são gerados e elaborados pelos espíritos, não é isso? Aí, o Espírito de Verdade diz o seguinte: há alguém que elabora, que cria, e há aqueles que executam. Quem são aqueles que executam? Os espíritos inferiores. Eles executam. Quem é que cria? Os espíritos superiores. Por que se tem esses fenômenos da natureza? Porque esses fenômenos da natureza fazem parte da lei do progresso, da lei de destruição, né? A matéria precisa se utilizar. O irmão Benedito deu uma pincelada aqui, dizendo que esses fenômenos da natureza, eles são importantes e são eficazes na harmonia do ambiente. Eles precisam existir. As tempestades, os maremotos, os terremotos, e tudo isso que ocorre, eles precisam existir. Os trovões, os raios solares que chegam até nós, eles precisam existir. Por quê? Porque esses fenômenos transformam a matéria, sutilizam a matéria, melhoram o ambiente no qual nós estamos inseridos. A gente não tem ainda o entendimento de uma forma aprofundada a respeito desses fenômenos, mas a gente entende que eles são necessários e são elaborados, né, por espíritos superiores e executados por espíritos infelizes. Então, esses espíritos infelizes, sem eles perceberem, eles estão trabalhando em favor da harmonia e do equilíbrio do planeta. Olha que interessante isso. Surgiram duas perguntas aqui, uma no Facebook e outra no Instagram. Acho que, aproveitando o título do capítulo e a situação que o mundo está passando, como estão as ocupações e as missões dos espíritos nesse momento? Vamos lá. Primeiro assim, que é um momento oportuno para nós, para um processo de reflexão, para todos nós, né? Uma boa parte ainda pelo medo, estou falando de nós encarnados, né? Nós estamos vivenciando aí um certo medo, mostrando que nós não temos domínio de nada. Isso nos gera uma instabilidade emocional
e espiritual muito profunda. E segundo o irmão Benedito, é o momento mais oportuno ainda para eles, para os espíritos trabalharem no planeta, na atmosfera do planeta, né? Então, está tendo uma ocupação massiva desses espíritos trabalhando no processo, no ambiente, na atmosfera espiritual do planeta, né, onde o planeta vive esse momento de transição. Nós estamos vivendo esse momento de transição. E é um momento oportuno, onde a espiritualidade se encontra de uma forma muito maciça, né? Eles estão muito presentes conosco, mas muito presentes, nos inspirando, gerando processos de reflexão a todos nós, processos de sentimentos de religiosidade, de espiritualidade, de analisar o sentido da nossa vida, né? E isso está acontecendo de uma forma, o mais interessante, que não é uma forma local, não é num país, é em todos os países, é geral, né? Então você vê realmente a espiritualidade aproveitando desse momento muito oportuno para se fazer um trabalho maciço, né? Um trabalho em massa com todos nós aqui encarnados e também com os desencarnados. Não é só com os encarnados, é também com os desencarnados, que ocupam, né? Que vivem, que estão aqui também presentes conosco, ou mais ou menos, mas que estão presentes conosco. E aí, eles estão trabalhando nessas duas populações, de encarnados e de desencarnados, fazendo já sim uma separação maciça, aqueles que têm condição de ficar, aqueles que não têm a condição de ficar, né? Fazendo com que nós, encarnados, possamos começar a pensar um pouco no nosso planeta, o que nós estamos fazendo com a nossa casa, primeiro conosco, né? O que nós estamos fazendo conosco? A primeira interrogação é, o que eu estou fazendo comigo? Né? Eu acho que nós estamos sendo forçados a pensar o que realmente tem sentido a nossa vida, o que nós estamos fazendo conosco. Segundo, é com a nossa família, porque nós estamos sendo forçados a voltar para os nossos lares e a conviver com os nossos entes queridos, né? Rindo ou chorando, mas nós temos que conviver com eles e tentar ouvi-los, senti-los, e é o que está ocorrendo. Em terceiro, a gente começa a analisar as grandes potências perdidas, né? Você vê que elas se tornaram impotentes perante essa situação. Estava conversando com o Márcio aqui, por exemplo, os Estados Unidos estão vivendo um problema sério com os imigrantes. Eles não sabem o que fazer, né? E é hora dos Estados Unidos abraçar esses imigrantes, que vai contra a política do presidente, né, desse país. Então, quer dizer, é uma situação de solidariedade que, coletivamente, uma prova para aquele país, né, servindo, mostrando a eles que eles precisam ser fraternos agora. Quer dizer, é uma realidade, é uma grande realidade que nos leva a pensar, que leva o presidente daquele país a pensar, que leva aquela nação a pensar. E cada país, né, refletindo a sua maneira. É claro, nós estamos passando aqui também no nosso, a Itália passando um bocado dela, a França, cada um tem o seu resgate individual e coletivo, quer dizer, os seus acertos, resolver suas pendências, é a hora de refletir, é a hora de mudar. E segundo o irmão Benedito, o planeta não vai ser mais o mesmo. Ele não vai, porque essa aura, né, esse campo áurico do planeta, fazendo esse processo de reflexão, mesmo que seja por medo, vai ter mudanças profundas no campo, primeiro no campo espiritual, depois dentro do campo social, dentro da sociedade. E isso é justamente para sermos mais fraternos, nos unirmos, começarmos a nos enxergar como irmãos. Como irmãos. Então, não existe imigrantes nesse planeta. Somos todos, né, habitantes desse planeta. Somos irmãos. E é isso que vem nos trazer. Quer dizer, é um processo de reflexão individual, coletivo, para cada país. Não atinge as plantas, os rios, o mar, os animais. Estão todos livres, saudáveis. E bonito, né? Você olha os rios hoje limpos. É o ser humano. Então, é reconciliação
e renovação. É isso que estamos precisando. E isso entra com transição. Renovação e transformação entra com o processo de terra regenerada. Não é? Estamos nos regenerando para uma nova terra. E com tanto desencarne devido a isso, como tá sendo o trabalho de resgate lá no mundo espiritual? Não, aí o que a gente tem que entender, pessoal, olha só, esse acontecimento, esse fato, praticamente é algo previsto a espiritualidade. A gente, de antemão, eles têm um planejamento deles ali, né? E eles sabem do que poderia arrumar a humanidade. Então, eles já vêm se preparando para esses acontecimentos, né? Então, isso não pegou eles de surpresa, pegou a gente, mas eles não, né? Se a gente consegue ter um planejamento aqui, fazer um orçamento das nossas finanças, enfim, fazer uma gestão, você imagina a espiritualidade. A própria espiritualidade, de antemão, já previa, já sabia que isso iria acontecer, e já se preparou. A Terra está sendo preparada, né, primeiro com o Consolador prometido, que é o Espiritismo, né? O Espiritismo vem dar essa rota para que a gente pudesse passar por essa transição, tendo um roteiro a ser seguido. E é assim que eu vejo o Espiritismo. De antemão, a espiritualidade, sabendo que estava chegando uma nova era, mandaram vir um Consolador, né? Uns 150 anos atrás, para começar a chegar essa era, chegou um Consolador prometido, para que a gente não ficasse órfãos, de mãos abanando. Como que a gente vai lidar com essa circunstância? Então, o Espiritismo vem nos preparar a essa realidade para que a gente pudesse passar por essa transição e chegar no final de uma era e entrar numa outra era, né, tendo todo o conhecimento necessário, né, e todo o preparo espiritual para que a gente pudéssemos conseguir transitar, né, nesse momento de uma maneira mais tranquila. Uns se prepararam mais, outros menos, outros nada, mas a gente está passando por essa situação. Eu digo que são felizes aqueles que vêm cultivando em si espiritualidade, não só nessa existência, como em outras existências, buscando sua espiritualidade, seu sentimento de religiosidade, buscando o amor, buscando a compreensão e o entendimento dentro da sua consciência, o que pode ser absorvido da melhor maneira possível, desse conhecimento espiritual, né? Mas, para mim, o Espiritismo vem de uma forma, vem para escancarar. Olha, para mim é algo dizendo assim, estou mandando a vocês o que há agora de melhor no universo, que é o Consolador prometido. Vocês vão ter um entendimento de uma série de coisas. O porquê do sofrimento, o porquê das dificuldades, das aflições, vai ter um entendimento da vida espiritual, através do processo da reencarnação, vai ter o laboratório, através da mediunidade, de analisar o mundo espiritual, de entender essa ciência espiritual, de entender que nós somos espíritos, de vivenciar sentimentos mais nobres para que a gente possa se desapegar da matéria. Então, para mim, o Espiritismo é um divisor de águas, nos preparando a essa transição, ao final de uma era. O Espiritismo vem, né, eu vejo que a misericórdia de Deus a nós, dizendo, olha, eu vou enviar aí o Consolador, vou enviar aí o Codificador, alguém que caminhou muito perto do Cristo, que conhece o Cristo de A a Z, né, que para mim é João Batista, para mim é muito evidente que a Kardec é João Batista, e que é um divisor de águas, preparando vocês para um final de uma era, preparando a vocês, dando uma rota a vocês a ser seguidos, para que vocês não se sintam desamparados, né, e órfãos. E digo mais, eu nunca vi tanta comunicação, quando as pessoas me questionam assim, Eduardo, mas essas comunicações agora em massa, cartas, mensagens, o que você acha disso? É o mundo espiritual dizendo, nós estamos aqui,
Nós estamos amparando vocês, vocês não estão desamparados, vocês não estão órfãos, e é para vocês não se sentirem órfãos. Cada centro espírita com seus mentores, cada casa espírita com seus mentores, né? Claro que isso não é um patrimônio só do espiritismo, a gente vê isso na Igreja Católica, e a gente vê isso na Umbanda muito forte, né? Nos protestantes, cada um trazendo sua mensagem, a mensagem de Deus. Gente, eu vi um vídeo de um indivíduo que conhece muito a Palestina, que já foi, segundo ele, já foi mais de 70 vezes, e ele falou assim, que os judeus, mais de 1 milhão de judeus se reuniram no Muro da Lamentação para orar pela humanidade. É um vídeo arrepiante, ele falou assim, olha, os judeus não se reuniam com esse número gigantesco há mais de 2000 anos, era muito tempo que eles não se reuniam para fazer esse tipo de glória a Deus, de buscar através da oração, né, a apaziguação que eles falam, né, e eles se reuniram. Então você vê que a humanidade clama a Deus. Não estou falando Deus das religiões, mas é o Deus do amor, é o Deus da misericórdia, é o Deus que nos aproxima um dos outros. E é uma grande oportunidade que a gente está tendo, uma grande oportunidade. E então a espiritualidade já vem se preparando há séculos, com Kardec, né? E já vem se preparando há muito tempo para que quando chegasse o momento onde todos nós teríamos que realmente parar geral, ter uma parada geral para fazer uma análise, né? A última, e não enlouquecer, a última foi a gripe espanhola, né? Se eu não me engano foi em 1920, foi a última parada que teve, e depois, passados 100 anos, uma outra parada para poder fazer uma análise, né? Na verdade é um start, vamos parar um pouco, quer dizer, um stop, né? Vamos estopar, vamos fazer uma análise do que está ocorrendo. As pessoas têm que fazer uma análise, nós temos que fazer uma análise do que está ocorrendo com o planeta, né? Nós precisamos analisar isso. E é uma maneira que a espiritualidade assim permitiu que tudo isso ocorresse através desse vírus, né? E para que a gente pudesse fazer uma pequena reflexão, porque é uma pequena reflexão. A vida vai continuar, pessoal, daqui talvez 1 mês, 2, né, 3, que não é nada. Não é nada, 2, 3 meses da nossa existência não é nada. Então, olha só, Deus não está pedindo muito para nós. Ele está pedindo 2, 3 meses, talvez 4 ou 5, para um processo de reflexão. Não é? Então não é nada, isso mostra a misericórdia de Deus, porque poderia ter sido bem pior a situação, bem pior. Quanto mais rápido a gente ter consciência disso, mais rápido vai passar. Aí tudo isso passa bem mais rápido, porque, gente, se a gente analisar, você falou aí da gripe espanhola, mas o mundo, você pensar que tem um ser que morre de fome, e a gente não tomava conhecimento disso, a gente sabe que tem gente que morre de fome. Você vê os vídeos na África, coitadinho, pele e osso, eles morrem de fome, aquelas crianças, e tá bom, passa. Agora, quando é na nossa pele, então é isso, gente, é o chamamento, chegou a hora, nós somos irmãos, nós precisamos ver o outro à nossa frente, não é só eu, vou orar por mim e pela minha família, não, é por todos. Nós somos um, chegou a hora de sermos unidos. E é isso. Senão, o sofrimento vai ser além. Perfeito. Alguma pergunta aí, Márcio? Tranquilo? Então vamos lá, questão 564. Entre os espíritos, há os que são ociosos ou que não se ocupam com alguma coisa útil? Pergunta Kardec. A resposta é sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento da sua inteligência. Então, pessoal, é a lei do trabalho, né? Então, mesmo que você fique ocioso numa existência, numa outra, nós somos levados à questão do trabalho, porque o trabalho faz com que a gente se desenvolva, não tem como, né? Não tem.
Talvez a gente possa estagnar aí por uma temporada, 1, 2, 3, 4 reencarnações, mas isso é uma fatalidade. A lei do trabalho é o que nos proporciona o nosso desenvolvimento, né? Então é o que ele diz aqui, ó, é um estado temporário. Isso não é um estado eterno, né? O indivíduo cruzar e não quiser fazer nada, ele é temporário. Porque uma hora nós somos forçados realmente à busca do desenvolvimento, das respostas. A gente só é o que é hoje graças ao instinto de sobrevivência, não é? Se não desenvolvesse a roda, se não descobrisse o fogo, não é? Como que nós teríamos hoje o que temos? Tudo se deu lá atrás, ao desenvolvimento do instinto de sobrevivência. O indivíduo precisava sobreviver. E para sobreviver ele tem que usar inteligência. Ele tem que trabalhar em equipe, ele tem que trabalhar com a tribo, com aqueles no qual estão ao seu lado, para sobreviver, né? Contra o perigo, contra os animais, contra outras tribos. Ele tem que pescar, ele tem que desenvolver ferramentas, tudo isso para facilitar a vida dele. E se a gente tem tecnologia hoje, né, tem celular, isso se deve aos primeiros instrumentos criados, onde se precisava desenvolver para poder facilitar a vida. A vida era muito difícil, não é? E ainda mais o tempo tempo de se viver era muito pouco, né? Você põe 30, 40, o máximo 40 anos. Hoje você vive 80, 90 anos porque você tem a ciência, você tem remédio, você tem alimentação. Então, olha que interessante isso. E isso faz com que a gente busque, através do trabalho, esse desenvolvimento. E aí, ora a gente dispara na questão intelectual, desenvolvimento intelectual, que é o que ocorre mesmo, é o desenvolvimento intelectual em primeiro lugar do que a moral, mas chega uma hora que a gente precisa usar desse intelecto nosso, não só para ganhar dinheiro, não só para o bem-estar material, mas vai chegar uma hora que todo o desenvolvimento intelectual, é o que está ocorrendo agora, não tem força perante um vírus. Então, esse vírus simboliza, é nítido para mim, um desenvolvimento moral da humanidade. Né? É um desenvolvimento moral, porque ele não tem cura, nós somos impotentes perante a ele, porque a espiritualidade pede agora o desenvolvimento da asa da moral. A asa da moral, e a gente precisa desenvolver isso. Eu, como espírito, como desencarnado, posso querer não evoluir? Olha só, você pode não querer evoluir, você pode até dizer, não quero, mas os mecanismos que regem o universo e a natureza vão lhe forçar, de uma maneira ou de outra, a evolução. Você sabe, uma delas é o distanciamento daqueles que a gente ama. Você pode até ficar com o coração endurecido, mas vai chegar uma hora que você vai sentir uma saudade, uma tristeza, um vazio. Vai chegar, Márcio. Pode demorar, de repente, mil anos. Pode ter espíritos presos a uma circunstância de vingança há 1000 anos. Né? E que tem, a gente sabe que tem. 500 anos. Tem, a gente sabe que tem espíritos que estacionam a sua evolução buscando a vingança, buscando o ódio, buscando a raiva, e mesmo que ele reencarne compulsoriamente, ele não quer sair daquilo lá. Só que vai chegar uma hora que a saudade vai bater, o amor vai doer, a lembrança vai. Ele tem alguém que ele ama, alguma coisa ele ama. E o amor vai forçar ele a dizer, não, eu tenho que sair disso. E principalmente o amor próprio, porque vai chegar uma hora também que o sofrimento é incabível. Ele diz, eu não posso ficar mais sofrendo. Primeiro, o amor para com ele, o amor próprio. Segundo, os amores da vida dele, as pessoas que são caras a ele. E que muitas vezes esses que são caros a ele, Márcio, estacionam a sua evolução, param, para poder ajudar aquele que ficou para trás. A ovelha que ficou para trás. Acontece. Né? Tirando ele, olha, vamos sair daí, vamos sair. Então, quer dizer, uma hora ele vai sair. Então, nós não estamos fadados a estacionarmos, não estamos fadados ao sofrimento, a ficar muito tempo no sofrimento. Porque nós temos atributos em nós, melhor dizendo, atributos em nós, que nós
herdamos do Criador. E um deles, que nós herdamos do Criador, é amor. É amor. Se a lei de amor é o primeiro, é o mandamento, é a lei maior que rege o universo, então, do amor, Márcio, gera todos os outros sentimentos. Do amor gera-se a paz. Do amor gera-se a felicidade. Porque aquele que ama entendeu que ele não consegue ser sozinho feliz, sem amar, sem ajudar. Porque isso não é felicidade, é egoísmo. Ele precisa amar, ele precisa servir, ele precisa ver o bem dos outros, aquele que entendeu a lei de amor, para se sentir feliz. Porque ele começa a entender que para ele ser feliz, ele tem que ver a felicidade dos seus. Quando você pega, de repente, um doutor Bezerra de Menezes, que convidado a moradas, a viver em moradas felizes, né, ou celestiais, não me lembro aqui da história, mas ele disse que não. Ele diz, não, enquanto tiver uma alma sofrendo, aqui eu ficarei, aqui eu estarei. Então, quer dizer, esse entendeu o Evangelho de Jesus. Esse não só entendeu, vive o Evangelho de Jesus, buscando a felicidade alheia. O Tabson fez uma pergunta aqui. O tempo nos leva à reflexão e à reforma íntima, e nessa pandemia está gerando amor. E há espíritos contrários a isso, nesse momento? O segundo Benedito já não tem uma força. Aí é a lei do progresso, está vendo que nós somos fadados? Né? Porque não se pode tirar o joio e o trigo. Por que Jesus falava que não podia se tirar o joio e o trigo? Porque eles estavam juntinhos, não é isso? Vamos entender isso, o que é joio? Joio é tudo aquilo no qual nos aprisiona na ignorância, no materialismo, no apego, né? Na falsa ilusão do poder, na falsa ilusão do prazer terreno. E o trigo é tudo aquilo que simboliza espiritualidade, despertar de consciência, amor, perdão. Então, quer dizer, os dois estão crescendo juntos, por quê? O que simboliza isso? É o nosso desenvolvimento, Márcio. Mundos de provas e expiações, ainda o mal, que é o estado de ignorância, suplanta o bem, coletivamente. Só que como nós estamos fadados à evolução, à lei do progresso, todos nós, através do processo da reencarnação, o bem, ele vai sendo desenvolvido, não é isso? Individualmente e coletivamente. E aí Jesus diz que não dava para arrancar o joio sem antes o bem começar a se disparar, não é? Ou pelo menos ter vestígios de bem na humanidade. E nós estamos passando por isso. Aí quando nós chegamos nesse tempo, que é a hora de arrancar o trigo, de começar a arrancar o joio, melhor dizendo, está na hora de cortar o joio. Isso mostra que espíritos ignorantes, que antes achavam que tinham força, não tem mais. Os tempos são chegados. Chegou-se o tempo do progresso. Né? Se não soube aproveitar, amém. Se não soube aproveitar para a sua melhora, a sua transformação, perdeu-se o tempo. E aí esses espíritos, eles não conseguem ter a mesma força, o mesmo domínio que eles tinham, de querer retardar a felicidade alheia, de querer retardar a evolução alheia. Eles estão incentivando sim, viu? Eles estão motivando para tentar de todas as maneiras, só que eles estão perdendo essa força, eles estão perdendo essa guerra. Isso está ocorrendo. Entenda a guerra no sentido de uma transformação que está ocorrendo no planeta. Né? Então, a força agora não é tão avassaladora como era há décadas atrás, há séculos atrás. Bom, a gente vai encerrando, e aí vamos fazer a nossa oração. A gente tem por hábito agora, né, nesses dias que nós estamos confinados em casa,
a gente está com o hábito, pedindo às pessoas que peguem um copo d'água, para a gente poder encerrar a nossa live, a nossa transmissão. A gente pede a vocês, vai lá, pega um copinho d'água, a gente espera, pega lá um copo d'água, porque nós vamos pedir à espiritualidade amiga, que coloque nessa água, as propriedades no qual nós precisamos, os elementos que nós precisamos para a restauração espiritual de cada um de nós, emocional e física. Então eu convido a cada um a fechar seus olhos, eleve seus pensamentos a Jesus, pensem cada um de vocês, da sua maneira, da sua forma, da sua religião, da sua religiosidade, pensem no lugar que vocês gostam, um lugar que traga paz a vocês. Pode ser uma lembrança de infância, pode ser um local físico, pessoal, pode ser uma praia, uma casa, um jardim, não importa, cada um tem o seu. Porque é nesse lugar, com essas lembranças felizes, com essas lembranças de paz, de harmonia, lembranças que nos proporcionam a sermos o que realmente somos, aonde nesse local podemos nos aceitar como somos, podemos ser realmente o que somos, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas virtudes, mas também com as nossas imperfeições, porque esse local que lhe traz felicidade, que lhe traz paz e amor, é onde você vai entrar em sintonia com Deus. É nesse local íntimo seu, é nesse lugar que você conviveu com pessoas, que você amou, que você ama, nesse lugar aonde você vai trazer recordações positivas, recordações de felicidade, de alegrias, de gostosas gargalhadas, de momentos oportunos, de momentos aonde você realmente pôde ser você. É nesse lugar que então você vai entrar em sintonia com Deus, porque esse lugar, ele é seu tesouro, tesouro do seu coração, tesouro da sua alma, porque são através das memórias e das experiências, e da alegria e da felicidade e da vida singela e simples, que nós construímos na nossa casa mental o reino de Deus, o reino de paz, o reino do amor, da alegria. É neste ambiente que eu lhe convido agora, meu irmão, minha irmã, a respirar profundamente, a sentir o seu coração pulsar, a sentir o seu coração bater. É a vida que percorre suas veias, seus órgãos, e essa vida é sagrada, porque é a vida que pertence ao Criador que nos gerou, dando-nos oportunidades de evolução, dessa construção desse reino de Deus, de memórias que nos tragam paz, de memórias verdadeiras, de memórias afetuosas, de memórias que nos tragam harmonia e equilíbrio, aonde nós podemos ser o que realmente somos e aonde podemos ser aceitos pelas pessoas que realmente nos amam, meus irmãos. E esse lugar está na sua mente. Esse lugar está no seu eu, está guardadinho no seu eu. E é nesse lugar que você agora se conecta com Deus, pedindo a Ele amor, pedindo a Ele singeleza, simplicidade, pedindo a Ele que no qual nos dê toda a coragem, toda a sabedoria, de encararmos esta nossa existência terrena de uma forma tão preciosa, de uma forma tão verdadeira, pedindo a Ele que nos ajude a desenvolver em nós esse amor, o amor por nós, o amor pelo próximo, o amor sincero e transparente para com Ele, o nosso Criador. Que nós possamos ter sintonia com o Pai, sintonia com quem nos gerou, com quem
nos deu a vida. Ele sabe dos nossos problemas, Ele sabe das nossas angústias. Então deposita, meus irmãos, as suas angústias, os seus problemas, as suas dificuldades no colo do Pai. O Pai que agora é afetuoso, esse Pai afetuoso, o Pai agora que nos ampara, que nos ajuda. E traga agora deste ambiente que você se encontra, que está na sua mente, traga agora para o teu organismo físico. Traga todas as energias boas e positivas desse lugar, que possam se achegar ao seu corpo, à sua mente, ao seu corpo físico. Que o seu corpo físico, que as suas células, que seus órgãos sintam todas as boas vibrações desse ambiente. Que você se sinta pleno, cheio de Deus, cheio de amor, de esperança, de fé, de coragem para enfrentar. Que você possa sentir o seu organismo sendo restaurado, as suas forças sendo restauradas, as suas emoções sendo reequilibradas. E que agora você pegue esse copo d'água, e beba, e saboreie essa água e as energias que estão nela. Que Jesus proteja a cada lar, proteja cada ambiente, proteja a cada nação, proteja o nosso planeta. Que Jesus faça morada em seu coração. Que assim seja. Cantamos juntos. Ave Maria, Mãe abençoada, Virgem Imaculada, é santa semente do amor. Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do seu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, quem concebeu amor em Cristo nosso Senhor. Madre generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida. Amém.